céu, e hoje nós teremos a oportunidade de mergulhar na história, no livro de um profeta, o profeta Ezequiel, texto belíssimo. Nós vamos juntos meditar o capítulo 37, os primeiros versículos, onde Deus, através do profeta Ezequiel, nos dá todo o direcionamento para um reavivamento pelo Santo Espírito de Deus. E eu te convido a pegar a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Ossos secos. A mão de Javé veio sobre mim e me conduziu para fora pelo Espírito de Javé, e me pousou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E aí fez com que me movesse em torno deles de todos os lados. Os ossos eram abundantes na superfície do vale e estavam completamente secos. Ele me disse: Filho do homem, porventura tornarão a viver estes ossos? Ao que respondi: Senhor Javé, tu o sabes. Então me disse: Profetiza a respeito desses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra de Javé. Assim fala o Senhor Javé a esses ossos: Eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito e vivereis. Cobri-vos-ei de tendões, farei com que sejais cobertos de carne e vos revestirei de pele. Porei em vós o meu Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou Javé. Profetizei de acordo com a ordem que recebi. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e depois um tremor, e os ossos se aproximaram um dos outros. Vi então que estavam cobertos de tendões, estavam cobertos de carne e revestidos de pele por cima, mas não havia espírito neles. Então me disse: Profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Javé: Espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei de acordo com o que ele me ordenou. O Espírito penetrou-os e eles viveram, firmando-se sobre os seus pés como um imenso exército. Deus, através dessa palavra, nos dá todos os passos para que nós tenhamos um processo de conversão. É importante entendermos que o profeta Ezequiel do hebraico significa fortaleza de Deus. Foi um profeta suscitado por Deus lá no tempo do exílio. O povo de Israel estava já aconchegado na terra deles, em Israel. Esse povo acreditava que aquela terra era a terra prometida por Deus. Aquele povo já estava estabelecido naquela terra, quando foram tomados pelo povo babilônico, comandado pelo imperador Nabucodonosor. Aquele povo foi retirado e foram retirados aqueles que eram considerados os fortes, os que poderiam contribuir para a Babilônia. Permaneceu em Israel aqueles que o povo babilônico, o exército babilônico, considerava como os fracos, as crianças, os velhos, os doentes, as grávidas. Mas aqueles que eram os fortes, aqueles que ainda renderiam serviço, foram exilados. E aquele povo lá no exílio começou a ter a fé abalada, porque eles começaram a se questionar por que isso tinha acontecido com eles. Por que eles foram arrancados da terra que eles acreditavam que era a terra prometida por Deus. E
Deus, mais uma vez, se levanta em favor do seu povo, suscita um profeta para ser a voz dele no meio desse povo, para que esse povo voltasse a acreditar, voltasse a ter a sua fé firme de que Deus não os tinha abandonado e de que a promessa de Deus, ela não é cancelada, ela não é esquecida, ela não é quebrada. Então Ezequiel profetiza para aquele povo. Profetiza para aquele povo de que se eles se entregarem, de que se eles voltarem a se abrir, Deus conseguiria dar um novo ânimo para cada um deles. Então nessa palavra, nesse texto, no capítulo 37, onde o profeta ele vem descrevendo toda a profecia que ele recebeu, nós lemos até o versículo 10, mas no versículo 11 o próprio texto traz a resposta para nós, onde diz o seguinte: então ele me disse, filho do homem, estes ossos representam toda a casa de Israel, que está a dizer, os nossos ossos estão secos, a nossa esperança está desfeita, para nós está tudo acabado. Deus, ele diz, não, eu posso fazer isso se tornar diferença. E o profeta Ezequiel, no versículo 4, quando ele profetiza que aqueles ossos, a partir da palavra de Deus, aqueles ossos poderiam ganhar nova vida, novo formato. No versículo 4, quando nós vimos, então me disse, profetiza a respeito desses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra de Javé. Mostra para nós que a palavra de Deus tem força, tem poder. Se nós voltamos na Sagrada Escritura, desde o livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 diz, Deus criou os céus e a terra. No versículo 2 a gente observa o caos e a partir do versículo 3, a palavra de Deus, ela vai ordenando e as coisas vão sendo criadas, vão se estabelecendo, vão aparecendo pela palavra de Deus. Se nós voltamos, se observamos a história de Abraão, considerado o pai da fé, Abraão, lá andando um pouco mais no livro de Gênesis, lá no capítulo 12, nós encontramos ali que Abraão ouviu a palavra de Deus e foi obediente ao que Deus o pediu. Abraão foi um homem que conseguiu colher todos os frutos a partir da palavra. A palavra na vida de Abraão semeou e deu bons frutos. Moisés foi um libertador, considerado um libertador. Pela palavra de Deus, Moisés conseguiu conduzir todo um povo durante todo um tempo e sempre estando com ele a palavra de Deus. Se passamos pelas histórias dos juízes, dos próprios profetas, foram homens e mulheres que ouviram a palavra de Deus. A palavra de Deus na Sagrada Escritura, ela é tratada em muitos textos como a luz, o caminho certo, a verdade, como a espada, como a que dá a vida. E dá a vida porque Deus fala, acontece. Então, quando o profeta Ezequiel, aqui no versículo 4, ele profetizou que aqueles ossos ouvissem a palavra de Deus, esse é o primeiro passo para um processo de conversão. A palavra de Deus precisa estar sempre à nossa frente. No Salmo 1, nós observamos que feliz aquele que medita a palavra de Deus dia e noite sem cessar. Nós precisamos ser cristãos, apaixonados pela palavra de Deus.
A palavra de Deus precisa estar sempre à nossa frente. Os nossos ouvidos precisam estar sempre atentos à palavra de Deus, a tudo que Ele tem para nós. Esse é o primeiro passo para um processo verdadeiro de conversão. Esse é o primeiro passo para entendermos a vontade de Deus. E entender a vontade de Deus é entender a palavra de Deus. No Concílio Vaticano II, no documento Dei Verbum, a gente observa que um dos pontos desse documento, que diz os teólogos que foi um dos documentos mais demorados a ser escrito, a ser fechado, a ser finalizado, e nesse documento nós encontramos falas de que não se completa o sacramento da Eucaristia se não comungamos da palavra de Deus. Entendemos assim, inclusive, o rito da nossa igreja, da celebração da Santa Missa. Primeiro nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos o próprio Cristo, que é o Verbo encarnado. Nós recebemos a palavra, e a palavra, ela que é luz, ela que é o caminho, ela que é a verdade, ela que dá a vida, ela nos abre para o recebimento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que é a nossa força, que é o nosso sustento, e que vem selar em nós a vontade e a força de Deus. E seguindo nesse texto, no capítulo 37, num segundo momento e em um entendimento de um segundo passo para o nosso processo de conversão, quando o profeta Ezequiel, lá no versículo 8, ele nos diz: vi então que estavam cobertos de tendões, estavam cobertos de carne e revestidos de pele por cima, mas não havia espírito neles. Nós observamos que quando ele começa a descrever que estavam cobertos de tendões, cobertos de carne depois de pele, exatamente uma abertura, um processo interno, do interno para o externo. Quando nós olhamos para o nosso corpo, nós não vemos primeiro o tendão, depois a carne e lá por baixo a pele. O processo é o inverso. Primeiro nós enxergamos a pele, depois os músculos e depois os tendões. E aí o que acontece? É Deus nos chamando a um processo verdadeiro de conversão, de mudança de mentalidade. É um processo de permitir que o próprio Espírito venha em nosso favor. Entendemos da mesma forma se voltamos lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, depois de Pentecoste, quando os apóstolos tinham vivenciado todo aquele momento e as pessoas ao redor deles perguntaram perguntaram para Pedro, o que a gente precisa para poder experimentar e vivenciar tudo isso? Eles estavam maravilhados com os apóstolos. E Pedro disse: arrependei-vos. Lá no versículo 38 ele diz: arrependei-vos. É dizer que precisa de uma mudança de dentro para fora. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, das minhas falhas. Eu preciso romper com tudo que me paralisa, com tudo que me afasta de Deus. Para que os meus tendões, para que a carne, para que a pele venha mesmo crescendo nesta proporção, porque para ser verdadeiro, para ser autêntico, precisamos ouvir a palavra de Deus e a partir da palavra de Deus nos abrirmos a este processo de conversão. E só consegue arrepender-se dos pecados, arrepender-se das falhas, desejar se tornar uma nova criatura, desejar ser um novo homem e uma nova mulher, com a radicalidade necessária, sim, porque Santa Teresinha do Menino Jesus disse que a radicalidade externa precisa ser consequência de uma radicalidade interna. Não adianta criarmos figurações para representar um processo de conversão. Vemos muito por aí
Muito facilmente pessoas vestem camisa com versículos lindíssimos. Pessoas colocam a Sagrada Escritura debaixo do braço, pessoas carregando o texto só como fachada, só para dizer que se converteu. E dentro de casa, no seu ambiente de trabalho, continuam emprestando a sua boca, a sua voz, as suas palavras para a maldade, para os palavrões, para as más conversações. Continua sendo petulante, sendo prepotente, arrogante e autossuficiente. Pessoas que num processo de radicalidade apenas externo conseguem ter na igreja um comportamento, ter entre os irmãos de convívio da igreja um comportamento e fora daí outro completamente diferente, só como fachada. Me faz lembrar os fariseus, quanto Jesus enxergou o erro de muitos fariseus, que tinham inclusive tatuados no seu corpo trechos da Torá, que falavam e pregavam que o próprio Jesus errava em curar no sábado, como se ele estivesse desobedecendo leis. E quantas vezes o próprio Jesus enxergou, entendeu que falavam uma coisa e pensavam outra totalmente diferente. Porque na vida desses que Jesus fez a advertência, chamou a atenção, foram aqueles que não permitiram que a palavra se fecundasse, gerasse bons frutos. E a radicalidade interna, ela começa a acontecer quando nós estamos abertos à palavra de Deus, para que ela seja semeada, para que ela fecunde, para que ela gere bons frutos. Muitos de nós, no nosso processo de conversão, vamos até um certo ponto, e quando entendemos que esse ponto é o que está bom, eu já fiz até onde deu, eu simplesmente começo a colocar limites para a ação do Espírito Santo de Deus. João Cláudio Rufino, um excelente biblista, pregador, ele usou numa pregação dele um exemplo claro, imaginando-se numa mesa de cirurgia, onde um cardiologista ali pronto para abrir o seu coração, precisando ali mexer para que a sua vida seja salva. E aí a gente começa a determinar para o cirurgião: olha, não me dê uma anestesia geral porque eu quero observar o que você vai fazer. Olha, não toque nessa veia porque eu não estou confiando muito que você vai fazer a coisa certa, deixa ela do jeito que está. E aí a gente começa a fazer dessa maneira com Deus. Olha, Deus, não mexe nessa ferida aqui não, porque ela vai doer demais e eu não quero sentir essa dor, então você não precisa curar aqui não. Ó Deus, mas aqui você podia me ajudar, porque eu não estou conseguindo alcançar os meus objetivos, eu estou me achando muito desestimulado, muito desmotivado, então o Senhor podia vir reanimar aqui essa área da minha vida. Que sentido tem esse processo de conversão quando nós não deixamos Deus fazer a vontade dEle? Quando nós não deixamos a palavra de Deus se tornar viva dentro de nós, para que ela tenha força? Até que ponto nós estamos colocando as medidas para Deus agir? Até que ponto nós estamos colocando obstáculos para que Deus não consiga agir? E aí nós paramos nesse processo, né? De tendões, músculos, carne, né? E pele. E se nós seguimos aqui nesse texto, no capítulo 37, onde no versículo 9, o profeta Ezequiel diz assim: então me disse, profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, e disse-me, assim diz o Senhor Javé, Espírito vem dos 4 ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Que é a hora que o Espírito vai fazer o que Ele quer. É a hora que Ele vai fazer por nós o que é melhor para nós. Mas muitas vezes esse processo é doloroso, precisamos abrir mão do que o mundo já nos convenceu que é bom, que é legal.
mas para que o Espírito verdadeiramente consiga fazer a vontade dele, para que o Espírito Santo de Deus ele consiga tirar das nossas vidas os lixos que nós mesmos fomos depositando em nós. Nós precisamos ser radicais. Nós precisamos dizer não a determinadas coisas e situações, inclusive a convívios com pessoas. E não estou dizendo que nós precisamos excluir pessoas, mas às vezes nós não podemos dar ouvido demais ao que algumas pessoas têm pregado por aí. Nós precisamos entender a nossa fragilidade. E diante da nossa fragilidade, nós não podemos ficar testando a nossa força. E para o Espírito agir, para que esses ossos, juntamente com esses tendões, esses músculos e essa pele, se sustentem, tenham vida e vida em abundância, nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus, para que ele venha e venha por inteiro. Todas as vezes que nós erguemos os nossos braços, nos grupos de oração, nas nossas orações pessoais, quando nós dizemos vem Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender que nesse pedido vem, a tradução é veni, é dar-se por inteiro. Mas é dar-se por inteiro, é dando a liberdade ao Espírito agir aonde ele quiser, do jeito que ele quiser. É dizer, vem Espírito Santo e vem aonde eu ainda não te deixei entrar. Vem Espírito Santo de Deus e traga esse sopro de vida, me sustente, me ponha de pé, me tira da condição de ossos mortos sem vida, me ensina a passar por todo o meu processo de conversão, me dê a graça, amado Espírito Santo de Deus, de abrir mão de tudo aquilo que não me convém, de tudo aquilo que não condiz com a palavra de Deus, de tudo aquilo que me faz ser contra-testemunho da própria palavra de Deus. Me ensina, amado Espírito Santo de Deus, a ter a palavra do próprio Deus como fonte de vida e libertação. E aí nesse vem Espírito Santo, vem dar-se por inteiro, vem aonde o Senhor ainda não conseguiu entrar, porque eu não deixei, porque as minhas impurezas não te deixaram entrar, e me dê um sopro de vida. Só que nós só vamos conseguir deixar o Espírito agir, só vamos conseguir deixar o Espírito entrar quando a gente o conhece verdadeiramente, e quando a gente consegue entender o que ele faz dentro de nós. A Sagrada Escritura, ela traz o Espírito de várias formas, ele se apresenta da maneira que ele quer, mas um dos símbolos do Espírito na Sagrada Escritura é a água que dá vida. Jesus disse numa conversa com Nicodemos que para que ele se tornasse uma nova criatura, ele precisava nascer de novo, mas da água e do Espírito. A água no batismo, no sacramento do batismo com água, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele pela água. A água, inclusive na Sagrada Escritura, ela também é apresentada como sinal de morte. O que a água fez com os egípcios, quando perseguia o povo de Deus? Fechou-se o mar. A água tomou o seu espaço e aqueles que estavam perseguindo o povo de Deus se afogaram nas águas. Um outro símbolo do Espírito na Sagrada Escritura é o vento. O vento ele tem o poder de destruir tudo que ele quiser, porque ele tem uma força que ninguém consegue controlar. Agora Jesus, ele controlou o próprio vento. E o Espírito Santo de Deus, como figura do vento, o que traz ao entendimento para nós é que ele pode colocar, ele tem o poder de colocar no chão tudo aquilo que não condiz com a verdade, mas ao mesmo tempo ele reconstrói, ele sopra leve e ele vai juntando, ele vai aproximando e ele vai encaixando do jeito que precisa ser encaixado. A pomba,
A pomba também é representação do Espírito Santo. Nos evangelhos de Mateus e Lucas, em momentos com Jesus que o Espírito se aproximou, ele se apresentou como pomba, símbolo de fidelidade. Um casal de pombos, por exemplo, quando um morre, o outro permanece fiel até o fim. Ele não busca outro parceiro. É um dos símbolos do Espírito apresentado na Sagrada Escritura, a pomba. A pomba simbolizando fidelidade. O Espírito é fiel a nós, sempre, por todo sempre. E nós? Qual a nossa parcela de fidelidade ao Espírito? Porque, como eu disse, quando um do casal, do par, morre, o outro permanece fiel. Não é substituído, não é trocado. E quantas vezes o Espírito se mantém fiel sozinho? Quantas vezes o Espírito, ele é trocado por tantas outras coisas, prazeres? E para finalizarmos nesse capítulo, onde o profeta Ezequiel nos disse: o Espírito penetrou-os e eles viveram, firmando-se sobre os seus pés como um imenso exército. É assim que Deus nos quer, de pé, revigorados, restaurados, como um forte exército. Antigamente, quando os exércitos saíam para guerrear, para conquistar território, antes eles se reuniam. E o mais forte dos guerreiros ali era escolhido para ir à frente. Era escolhido para apontar o caminho. Ele era escolhido para enfrentar toda e qualquer situação e, se necessário for, dar a vida pela sua nação. Deus nos dá o Espírito Santo, que é o próprio Deus, para que ele se levante à frente desse exército, para que ele vá à frente, aponte o caminho, para que nós tenhamos coragem de, enquanto exército, tenhamos coragem de morrer para nós mesmos, para que Deus, para que Jesus Cristo viva através de nós e em nós. Nós somos o exército do Senhor. Nós somos o povo escolhido para este tempo, para esta geração. E nós precisamos fazer a diferença agora. Deus nos chama a esse processo de conversão e nos ensina: ei, filho, abre-se a minha palavra, abre o teu coração para que eu possa agir. Receba o Espírito para que você consiga fazer a diferença que eu te chamo a fazer. O convite para mim e para você é essa abertura, é o desejar de um coração novo. O próprio profeta Ezequiel profetizou no capítulo 36 que Deus, ele nos daria o Espírito Santo, e a partir da ação do Espírito em nós, nos seria dado um novo coração. Um novo coração seria substituído. O coração de pedra seria substituído por este novo coração. E a partir daí, nós seríamos capazes de obedecer às leis, cumprir os mandamentos e proclamar que Deus é o nosso Senhor. Deus, ele quer fazer em nós obra nova. Deus, ele só espera a nossa abertura de coração. E como Santa Teresinha do Menino Jesus disse, que a radicalidade externa seja consequência de uma radicalidade interna. Que nós não tenhamos medo de sermos radicais.
Se a radicalidade nos conduzir para Jesus Cristo, nos mostrar o caminho de santidade e favorecer a garantia da nossa salvação, que sejamos então cristãos de verdade, radicais, e que Deus, pelo derramamento pleno do seu amor e misericórdia por cada um de nós, diariamente nos envie o Santo Espírito, para que Ele esteja à nossa frente, nos apontando o caminho, para que verdadeiramente sejamos o exército do Senhor.